Olá a todos e todas, muito boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje estamos aqui reunidos para falar de um assunto que é muito especial, que me deixa muito animado e feliz. No final do ano passado, dentre outros murais que pintamos no Centro Histórico de Porto Alegre, este, em especial, me enche de orgulho e de esperança, o mural Aurora Negra. Uma homenagem de mais de 600 metros quadrados para valorizar a cultura negra. Já vocês vão saber tudo sobre ele. Mas agora eu queria explicar como tudo vai acontecer. De hoje até quinta-feira, vamos conversar com os artistas que junto tornaram esse sonho realidade. Serão bate-papos informais, mais ou menos 1 hora, contando um pouco dos bastidores da execução dessa enorme homenagem. A realização desse projeto é da Pollen, Arte e Movimento, e a curadoria é assinada por mim, Vinícius Amorim. Para quem não me conhece, sou gestor e produtor cultural e trabalho com curadoria de artistas visuais. Comecei a desenvolver projetos com foco nas artes visuais em 2014. Sou curador e produtor executivo do projeto canadense Art Battle, a maior competição de pintura ao vivo do mundo, e atualmente também estou à frente da Pollen, Arte e Movimento, um ecossistema que atua na concepção e curadoria, na produção e elaboração de projetos do universo cultural e leis de incentivo à cultura. A Pollen é idealizadora do Festival Arte Salva, um festival que vem ressignificando a paisagem urbana de Porto Alegre através de grandes murais pintados em laterais de prédio. Nossa última edição pintou 4 murais no Centro Histórico de Porto Alegre e revitalizou a fachada da Casa de Acolhimento Mulheres Mirabal, uma casa de acolhimento para mulheres que sofrem de violência doméstica. Quem quiser conhecer mais desse projeto, pode acessar www.festivalartesalva.com.br ou no nosso Instagram, @artesalvafestival. E também, no ano passado, organizamos a MAPA, a Mostra de Arte Aberta de Porto Alegre, uma mostra que reúne 40 fotógrafos e transforma Porto Alegre numa grande galeria a céu aberto, expondo obras em painéis gigantes espalhados por toda a cidade, democratizando o acesso e trabalhando na formação de público nas artes visuais. Se vocês quiserem saber mais também sobre esse projeto, basta acessar www.mapa.arte ou no Instagram @mapa, também com 2as, .arte. E se quiser ficar conectado com a gente, segue lá, @artepollen e @amorim.vinicius. Uma grande operação foi montada para realizar a pintura desse mural, o mural Aurora Negra, e agora eu vou trazer algumas informações para mostrar a grandiosidade desse projeto. Para pintar as 2 empenas, que juntas somam mais de 600 metros quadrados, foram aplicados mais de 280 litros de tinta e vernizes, mais de 100 latas de spray foram utilizadas e foram quase 30 dias de pintura, envolvendo 35 profissionais no projeto, entre eles artistas, assistentes, produtores, engenheiros, seguranças e entre outros. A arte do mural Aurora Negra foi elaborada em 4 partes, de forma colaborativa, trazendo um pouco da história e do traço de cada artista envolvido. O brasiliano, o Felipe Reis, que vai estar com a gente hoje, a Gug e o Negrito. Os 4 foram responsáveis pela criação do projeto Aurora Negra e desde dezembro do ano passado é um espaço de valorização da cultura negra no centro histórico da capital gaúcha, um marco. Esses bate-papos com os artistas têm o apoio do Ateliê Livre e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O Ateliê Livre Chico Stockinger é um espaço que o município de Porto Alegre, através de suas secretarias municipais de cultura e economia criativa e por meio da coordenação de artes visuais, oferece para o público produzir e pensar artes visuais. Ele foi fundado em 1961 e após o artista Iberê Camargo afirmar que Porto Alegre se vivia um marasmo cultural. O Chico Stockinger foi o primeiro diretor do Ateliê Livre e quem, de fato, estruturou os cursos e a forma de trabalho. Inúmeros artistas plásticos e visuais se formaram ou passaram pelo Ateliê Livre, um grande legado de mais de 60 anos que nos enche de orgulho. Se vocês quiserem saber mais sobre os cursos e a programação oferecida, vocês podem acessar o blog
atelierlivre.wordpress.com, o Instagram, @alivrepoa, o Facebook, Atelier-Livre, ou o YouTube, nesse canal, Atelier Livre Chico Stockinger. Sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado. E hoje eu recebo Felipe Reis, um dos artistas, né, que participou aí da pintura, né, do mural Aurora Negra. Ele atua em projetos de pesquisa em antropologia da cultura hip hop, também assina esculturas, ilustrações, decor, customizações e outras técnicas de impressão e pintura. Quem quiser entrar nesse bate-papo com a gente, pode interagir através do chat, façam suas perguntas, que no final dessa conversa a gente vai responder algumas delas. Felipe Reis, meu irmão. E aí, gente, boa noite. Obrigado, vamos lá. Boa noite, gente. Obrigado aí todo mundo que está conectado, né? Mais uma vez. Esses 2 anos que passaram aí foram, né? Várias lives que aconteceram e tal, mas ela tem um momento diferente, né? Agora, a gente está entrando num ciclo diferente. Enfim, sempre estar ao vivo não é tão fácil assim, né? Mas vamos lá, a gente tenta. Boa noite para todo mundo, obrigado, né? E não deixe de fazer suas perguntas, né? Que no final a gente vai estar respondendo aí todas, né? Então, ok, vamos lá. Eu vou me apresentar em primeiro lugar, né? Meu nome é Felipe Reis, muitos me conhecem como Felipe, como Reis, enfim, né? Eu sou um dos 4 artistas, né? Que pintaram esse grande desafio, né? Além da Gucci, do Brasiliano e do Negrito, né? Diferentes lugares aí e tal. E eu vou começar uma breve apresentação minha, né? Para quem não me conhece ainda, ou para quem acompanhou todas as lives que aconteceram aí durante a pandemia que eu fiz, com várias pessoas queridas, né? Participando e tal. Essa é um pouco diferente, porque a gente está um pouco focado nesse mural que está fazendo uma história, construindo também, né, dentro de Porto Alegre, né? Toda a minha história mais ou menos começa... Eu sempre desenhei, né? Eu sempre fui um grande curioso, né? Nessa vida da imagem, do desenho, da criação, enfim. Sempre desenhei desde muito pequeno, não foi algo que eu comecei a partir de uma certa idade, mas desde o início mesmo, né? E a minha história com grafite mesmo, né? Começa mais ou menos em 92, 93, né? Eu andava bastante de skate em Porto Alegre, né? Naquela época. E aí, enfim, sempre muito curioso com isso tudo, né? Com esse universo do skate, né? E andava bastante. Participei até de um campeonato em Novo Hamburgo, né? Eu gosto de falar isso porque não era só um praticante, mas não que eu não seria um grande esportista, né? Mas eu estava experimentando todo o universo a todo momento, né? Então, a partir do skate, eu tive esse primeiro contato com grafite através das revistas mesmo, né? Então, o momento era bem propício, porque a gente colecionava, eu, meu irmão, né? O meu primo também, e a gente colecionava, a gente lia, a gente, né? Enfim, a gente adentrava bastante nesse universo e acabava vendo ali aquelas pistas, né? Todas pintadas, enfim, Estados Unidos, Europa, né? E acaba que eu senti curiosidade em entender por que tinha aquelas letras, né? Gordinhas, enfim. E foi muito interessante isso, né? Porque daí eu começava a copiar, começava a desenhar, e eu nem imaginava que no início dos anos 90 aquilo se chamava grafite, né? Comecei a entender grafite mesmo, a primeira vez que eu entendi a palavra, né? Até então eu ficava desenhando na escola, né? Ficava desenhando aquelas letras gordinhas que a gente conhece como throw up, né? Ou os bombs, aquelas letras são mais simples, né? De 2 cores. E eu desenhava bastante na escola aquilo, né? E aquilo me chamou bastante atenção porque as pessoas me pediam para ficar desenhando o nome delas, né? Então era o primeiro desafio, né? Desenvolver isso, né? A partir do que as pessoas queriam, né? E eu entrava nesse universo de cabeça. E a primeira vez que eu entendi o que era grafite mesmo, de fato,
foi no programa Yo MTV Raps, né? Se eu não me engano, devia ser lá 94, 95, né? Tinha na MTV, era apresentado pelo Rodrigo Brandão. E aí, naquele sábado ali, acho que, se eu não me engano, era meio-dia, eu tava vendo e apareceu, tinha uma entrevista com os gêmeos, né? Eles eram os caras que estavam ali, e aí eles falaram, grafite, aí eu comecei a entender exatamente o que era isso, né? E foi interessante porque eu já anotei lá o CEP, que antigamente, né, era mais a questão das cartas, né, a comunicação a longa distância, até mais que o próprio telefone, muitas das vezes, né, porque o telefone também era um pouco caro. Então eu anotei o CEP, já fiz um primeiro contato de carta, assim, e eles tinham uma revista chamada FIS, e eu queria muito essa revista, claro, eu consegui essa revista anos depois, né, as primeiras edições, que eu tenho até hoje, guardadas. Então eu comecei a entender, agora sim, eu entendo que grafite tem a ver toda com uma cultura, porque ali eles também explicaram sobre a questão do hip hop, né, do rap, né, dessa cultura universal toda, né, o DJ, enfim, o breaking, e aí eu comecei a entender um pouco as coisas que aconteciam nos videoclipes, né, por que as pessoas dançavam ali, às vezes, nos videoclipes, né, aquelas, enfim, então já integrou todo esse meu conhecimento naquele primeiro momento. Enfim, né, não deixei de buscar coisas, saía revistas, saía reportagens, né, e aí eu andava bastante na rua, via bastante pintura, assim, do Luiz Flávio Trampo, né, do Pastel, barra True, né, aqui em Porto Alegre eu ficava vendo muito isso na rua, né, as assinaturas, as coisas coladas, os adesivos, né, pinturas na rua, e aí eu comecei a andar mais no centro, com mais frequência, exatamente só para ver, né, andando de skate, claro, só para ver e para passar diversas vezes nesses locais, né, reportagens nos jornais locais e tal, enfim. Foi aí que eu começo, o começo de tudo, né, que eu entendi. Enfim, dando um passo a mais, né, em 98 eu fui morar no Rio de Janeiro, já com algum conhecimento, né, e tal, e aquilo me levou para um lugar muito maior, assim, né, porque, claro, eu cheguei no Rio de Janeiro querendo conhecer as pessoas e tal, não tinha muita coisa quanto São Paulo, por exemplo, né, mas eu conheci algumas pessoas e a gente, né, começou a trocar essas ideias. Eu não tinha muita noção, assim, de usar o spray, até porque em Porto Alegre eu não tinha essa condição de ter que comprar um spray, né, para fazer, enfim, entender um pouco mais como é que era a questão dos materiais, como é que comprava. Teve uma curiosidade, assim, fazendo né, uma adentro aqui agora, ali por 96, um amigo meu morava do lado da minha casa, né, aqui em Porto Alegre, ele era envolvido com coisas de torcida organizada do Grêmio, e ele viajou pro Uruguai para um jogo aí de Libertadores, enfim, e trouxe latas de spray. Ele falou que era muito barato a lata de spray lá. E eu já desenhava algumas coisas, então eu já saí no bairro desenhando, né, umas letras gordinhas, assim, foi muito legal, assim. Depois de alguns anos eu voltei para Porto Alegre, né, para visitar, e ainda aquela letra estava lá, ainda até hoje eu tenho registro disso, né. Então foi a minha primeira experiência com spray, foi ali por volta de 95 ou 96, né. No Rio de Janeiro eu tive mais contato com essas pessoas, né, vi pessoas pintando ao vivo, que era o que eu gostaria muito de ver. Antes era mais questões de fotos, né, revistas, ficava lendo bastante, desenhava, criando, mas eu não tinha ainda o entendimento. Então o Rio de Janeiro ele me trouxe bastante isso, porque em 99 eu fui convidado, né, para dar uma oficina de grafite na Rocinha, e a partir dali o universo desse mundo, assim, né, dessa cultura se expandiu mais ainda. É interessante porque imagina encarar uma oficina de grafite na Rocinha, um projeto social, né, numa das maiores favelas, né, da América Latina, e foi um outro grande desafio que eu não desisti, né, eu não disse não em nenhum momento, eu falei, não, vou encarar, e aquilo também me trouxe outros conhecimentos, engrandeceu, né? Eu busquei mais essa questão de estudar sobre isso, né? Estudar bastante em relação
ao grafite, ao universo do hip hop. Conheci pessoas, grupos, né, na Rocinha, conheci pessoas fora da Rocinha, viajei para São Paulo sozinho para conhecer, para ter mais conhecimentos, né? Busquei pessoas, né? E isso ia engrandecendo cada vez mais. Quando eu comecei a adentrar, quando eu comecei a entrar no universo, né, de ser um arte educador, né? E para mim aquilo foi um pontapé inicial para tudo, né? Dei diversas oficinas, né, no Rio de Janeiro, e uma delas foi que eu fiquei 13 anos dando oficina, né, dentro do Complexo Tamaré, que foi onde também eu me fortaleci muito mais ainda como arte educador, como hip hop, como, enfim, grafite, né, e voltei para Porto Alegre em 2014, né, depois desses anos aí todos, e, enfim, hoje eu tenho um outro meio de comunicação, não só dar aulas, né, mas também comunicar tudo aquilo que eu aprendi, né, tudo aquilo que eu catei, né, que eu li, que eu vivi, que eu perguntei, eu sou chato, eu pergunto, eu quero saber, eu converso, né, eu busco, eu traduzo, não importa, né, é sempre assim, eu estou sempre aprendendo, né, e hoje o meu trabalho, ele está envolvido bastante numa questão de tudo isso que eu vivi nesses anos, né? Eu passei por diversos estilos, enfim, e desde 2014 eu estou aí, né, dentro de Porto Alegre, desenvolvendo diversos trabalhos, né, de impressão, de pintura, de grandes trabalhos, de pequenos trabalhos, enfim, né? Esse é um pouco do resumo, assim, de quem eu sou, né? E agora eu queria chamar um pouco o vídeo manifesto, né, que foi desenvolvido desse trabalho que a gente construiu no centro de Porto Alegre, que é o que a gente vai também tratar um pouco aqui, tá? Pode soltar o vídeo, tá bom? E daqui a pouco eu volto para ler o manifesto. Em nossas consciências negras não existe margens, porque somos o centro de nossas histórias. Histórias de afeto, orgulho, luta e preservação. Sentimentos concentrados em um beijo sensível em nossas crianças. Utopias de afrofuturos com os nossos pequenos reis e rainhas. Máscaras desnudam a face e abrem portais para outros tempos. Gratidão pelas linhagens que nos trouxeram até aqui, conduzindo nossas mentes às nuvens, sentindo nossos pés no chão, observando um novo dia, uma nova aurora, a aurora negra. Esse vídeo é bem emocionante, né? Toda vez eu já assisti, sei lá, 150 vezes, né? E é legal voltar, escutar, né? É bem emocionante, né? Eu quero recitar rapidamente aqui, né? Desculpa, o texto, né? Enfim, desculpa, eu tô nervoso. O manifesto, né? Rapidamente aqui para vocês também entenderem um pouco, né? Esse manifesto foi escrito por um dos artistas, né? O brasiliano de Santa Maria, né? E um cara super inteligente, e ele conseguiu captar um pouco de todos nós e de tudo que a gente já vinha conversando durante os meses antecedentes do mural, né? Eu vou recitar aqui rapidinho. Em nossas consciências negras não existem margens, porque somos o centro de nossas histórias. Histórias de afeto, de orgulho, luta e preservação. Sentimentos concentrados em um beijo sensível em nossas crianças. Utopias de afrofuturos, com os nossos pequenos reis e rainhas. Máscaras desnudam a face e abrem portais para outros tempos. Gratidão pelas linhagens que nos trouxeram até aqui, nos colocaram de queixo erguido, empoderando nossas poesias, sem escurecer que, para que nossas cabeças estejam nas nuvens, é importante que vossos pés estejam no chão, observando o novo dia, uma nova aurora. A Aurora Negra, que é o título do manifesto e do nosso mural, né?
esse mural aí, enfim, para vocês contextualizarem agora no início um pouco, né, para a gente, enfim, acabar entrando nesse universo agora, tá? Vou falar um pouco do meu estilo, né? Eu busco o meu estilo assim já há algum tempo, né? Que eu venho fazendo esses estudos que eu chamo de estudo antropológico, né? É bem específico mesmo, porque eu sempre na raiz da situação, claro, sem deixar acompanhar, né, a evolução da cultura do grafite, né, enfim, né, toda essa evolução que hoje em dia é bem diferente, por exemplo, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, né. Então, o meu estilo, ele é bem voltado para aquilo que eu estudo, né, há algum tempo, né, que é o que a gente chama de old school, né, da velha escola, né. Eu busco os traços, as cores, né, eu tento entender, eu leio situações, e isso está bem refletido, né, na minha pintura pessoal, né, diferente dos meus trabalhos, às vezes, né, comerciais, né, mas, enfim, esse é o meu estilo que eu estou desenvolvendo, estudando ainda, é muita coisa, né, imagina, pessoas que passaram, né, negros, latinos, né, entender aquela época toda, filmes, documentários, revistas e reportagens, enfim, vídeos, né, buscar tudo isso e tentar ressignificar para os dias atuais e com o meu traço também, né, de compreensão. Os murais, né, as artes públicas também que eu desenvolvo agora em Porto Alegre, né, bastante com esse estilo também, vocês estão conseguindo ver aí um pouco de tudo, né? Meu trabalho é bastante colorido, né? Sempre, eu gosto muito das cores, eu acho que é bastante refletido isso hoje em dia do que eu estudo, né? Porque as pinturas antigas, né, ali dos anos 70, né, dos anos 80, enfim, até hoje, o grafite é uma coisa muito colorida, né? Eu consegui trazer um pouco disso e eu não consigo mais sair, né? Enfim, ali a gente tem ali um mural que eu fiz, né, no Arroio de Luve, em Porto Alegre, né, uma fotografia ali de uma exposição que eu fiz o ano passado, né, lá em Bento Gonçalves, trazendo também um pouco desse universo que eu trabalho, né, dos mugs, que são esses personagens que retratam os jovens daquela época, né, vestindo roupas, fazendo poses, né, com todo aquele estilo setentista, né, construído daquela época. Eu trago isso um pouco para o meu trabalho pessoal, bastante, assim, sabe, que são esses personagens e essa coisa dos rádios, né, que eu gosto muito, que dá para ver um pouco aqui, né, atrás, vocês viram aí, eu tenho uma coleçãozinha bem humilde, né, enfim, esse universo que eu trago também para as pinturas em grandes murais, enfim, pinturas de eventos e tal, né, esse é o meu estilo bastante que as pessoas hoje conseguem identificar bastante, né, na rua, o que eu gosto de fazer e é o que me faz trazer também um pouco desse histórico, né, de quem era, de quem fazia parte disso, né, quem eram as pessoas, quem eram esses agentes daquela época, né. Esse é o estilo, né, a linguagem que eu trabalho bastante, né, e ao longo da minha trajetória, né, eu sempre fui um grande navegador desses diversos estilos. Eu atravessei diversos estilos da escrita, da letra, né, hoje eu estou bastante na questão dos personagens, né, antigamente no meu trabalho pessoal na rua, porque o grafite é uma questão muito urbana, né. Eu sempre desenvolvi a letra, porque grafite, o início de tudo isso é a escrita, né? Não tem pra gente correr, porque os trens traziam isso, né? Os trens levavam a escrita para outros bairros com as guerras de gangue, com o final das guerras, né? Das gangues nova-iorquinas do subúrbio de Nova York ali, né? Então eu trago isso bastante. Eu já sobrevoei diversos estilos, até o 3D, né? É uma coisa que eu fiz durante um tempo, assim, lá no Rio de Janeiro, e com o tempo isso foi me chamando a atenção, e hoje em dia eu sempre fui muito camaleão, né, de estudar, de pesquisar, de pesquisar coisas, vou pesquisar no Japão, vou pesquisar na Europa, né, todos esses estilos para mim sempre foram bastante importantes, até para construir, né, um estilo que a gente está sempre buscando, mas que hoje em dia eu ainda sou um grande estudante, né, das escritas, das formas, né,
das cores também, né, dessas combinações. Eu vou muito a fundo nisso tudo sempre, né. E essa é a vida que eu trago, né. Ali eu trouxe algumas imagens, né, que representam bastante o que são os mugs, as letras, né. Ali naquele preto e branco dá para ver ali o Zer, né. Ele é um escritor de Buenos Aires, né, que morou um tempo em Nova York, né. É um estilo de mug também, né, um personagem. A questão do design ali um pouco acima ali, né. Esses cartazes que também traziam bastante essa comunicação visual forte, né, desde o preto e branco, né, e é isso, né, tipo, tem um trabalho ali meu na direita, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, um trabalho em Caxias, eu gostei bastante, lá na Fluência Hip Hop, né, que é um espaço de hip hop e tal, né, esses são os personagens, pode passar, por favor. E um pouco desse estilo mais old school, né, dessa escrita simples com cores vibrantes, né, desse movimento dos personagens, das poses, né, isso tudo tem um porquê, né, de trazer isso à tona pro desenho, né, esse é mais ou menos o estilo que hoje eu tô sempre viajando e repetindo e trocando ideias com pessoas, né, hoje em dia a internet consegue trazer bastante isso, então eu me comunico bastante assim com esses caras que antes eu via nas revistas e hoje a gente consegue ter uma comunicação mais possível, né? De estudar, de ganhar outros conhecimentos e trocas, né? Ok? O que é a antropologia, né? Hip hop que eu falo, assim, né? De uns 15 anos para cá, mais ou menos, né? Eu iniciei essa jornada um pouco mais profunda, né? De chamar de antropologia porque é estudar a fundo, não só estudar para construir o meu estilo, mas eu preciso sempre desse momento, né, porque eu sempre troco com pessoas que entendem, com pessoas que acham que entendem, então a gente esse universo essa coisa que trouxe para mim, né, da arte e educação, eu amo ensinar, eu gosto de passar conhecimento, eu divido isso bastante com as pessoas, né, desde vídeos, desde revistas, desde publicações, desde a pessoa... Enfim, essa troca para mim é importante, né, não existe nenhum mistério, eu estou sempre aberto, né, então esses estudos eles têm que ser sempre frequentes, né, então por isso que eu chamei de antropologia, porque é um estudo mais a fundo, de querer entender não só esteticamente, mas de um conhecimento muito mais amplo, né, trazer esses documentários, dar um zoom naquela foto, né, buscar como as pessoas se comunicavam, como as pessoas se relacionavam, né, como as pessoas eram agentes naquele momento lá, nos anos 70, nos anos 80, então cada período tem um momento diferente e histórico que traz coisas novas e sempre essa modificação da cultura hip hop se retransformando, né, como essa cultura contemporânea, né, que vai fazer agora 50 anos, né. E, enfim, o grafite, resumindo, o grafite clássico é o que me define de fato, né. Ali um pouco mais de algumas imagens, trens, né, letras clássicas, né, do Scheme, pessoas que trabalharam, né, em filmes para retratar, Doze Green ali, aquela imagem preta e branca, né, o Doze Green também é um dos grandes pioneiros, assim, do estilo desse tipo de personagem, que são os mugs, né, que representam as próprias pessoas, né, enfim, vamos lá. As minhas inspirações, né, fato, é o que a gente consegue enxergar aí, né, os diversos documentários, fotografias, né, que foram os registros importantes para a gente entender, né, essa foto mesmo que está ali agora, né, tem lá o Donde, a galera ali, né, uma foto clássica, assim, né, que existe em livros hoje, diversos registros, né, Henry Chalfant, Martha Cooper, né, enfim, Jamel Chabas, foram pessoas importantes retratando essa juventude naquela época que começava a construir ou criava, ou já estava criado, né, essa nova cultura que depois se chamou hip hop, né, no início ali dos anos 70. Essa minha inspiração dessa escola, dessa velha escola, né, eu lembro quando eu cheguei no Rio, eu sempre pesquisei bastante, assim, né, e eu lembro que a escola do Chile, né, me chamava bastante atenção, né,
porque tinha esses personagens com esses tênis gigantes, né? Os ângulos, os movimentos. Depois de um tempo eu comecei a trabalhar numa loja de grafite lá, por 2008, no Rio de Janeiro. Eu tenho uma coleção imensa de revistas, né? Principalmente de revistas que trazem isso, e revistas europeias, por exemplo, né? Vamos lá. Minhas inspirações são as letras, as texturas, né? E essa construção artística sempre em movimento, né? Os personagens, as letras, os cenários, sempre trazendo esse clássico para dentro de tudo, assim, né? Algumas letras ali agora, né? Pode. Letra, escrita, né? Isso é o grafite original. Vamos lá. Essa foto aqui, a próxima, por favor. Esse aí é o Doze Green, né? Para quem não conhece o Doze Green, nova-iorquino, né? Da antiga Rocksteady Crew, né? Que participou de vários filmes e tal. Para quem não conhece, aí ele estava dançando nessa época pela Rocksteady, e para situar quem é o Doze Green, né? Hoje ele mora no Brasil, desenvolvendo suas artes e tal. Ele fez uma das capas do Rapa, né? O lado B, lado A, para quem quiser conhecer. Né? Esse é o Doze Green, figura histórica aqui pra gente, né? Próxima. Agora aqui, tipo, esse meu novo momento, né, de rádio, né, porque o rádio é um elemento histórico, né, ele fala bastante, né, ele diz muito sobre o estilo e o que se ouve, né, e o que as pessoas faziam nas ruas, porque o rádio, ele era um elemento não só de dentro de casa, domiciliar, né, ele era para aqueles jovens, ele era o que se falava nas ruas através das músicas, né, de dançar, de levar essa cultura, né, dos grandes rádios, dos pequenos, enfim, né, e eu estudo bastante também isso, e é um elemento que eu trago sempre nas minhas pinturas, né. Vamos lá? Meus amigos também são as inspirações, né, ali do lado esquerdo do R2O, né, no meio ali tem um personagem de alguns anos atrás, que eu gosto bastante, nessa coisa mais antiga, velha, vamos lá, né? Alguns mugs aqui, personagens, enfim. Vamos lá agora, então, para o vídeo teaser, né? Desse momento também, para a gente dar uma avançada e já construir já uma conversa sobre o nosso mural, tá bom? Bom, eu também gosto bastante desse vídeo, né? Ele é interessante, que traz lá, né, toda essa performance, esse momento que a gente teve nas alturas, né? Desse grande desafio que a gente teve, né? E o processo ele começou por volta de maio, se eu não me engano, né? A convite do Vinícius, né? Indicação também de amigos, e a gente começou a construir esse momento que para mim passou de um simples pensamento para esse momento macro, né? E a inspiração disso, né? As primeiras conversas foram muito desafiadoras, assim, né? Mas de fato causou uma ideia que eu já estava estudando, né? Que é trazer esse rótulo, né? Que na verdade identifica esse momento, que na verdade não era um movimento, mas teve uma pessoa que deu esse nome, né? Do afrofuturismo. Ao futurismo eu já venho estudando durante um tempo, né, mas não coloco de fato ainda, porque eu preciso desenvolver o estilo, né, conhecer bastante, entender pessoas, conhecer pessoas, né,
Então, esse formato macro, ele me trouxe um pouquinho mais de liberdade também e o próprio desafio, né? Claro, teve um momento de nervosismo de como vamos fazer, mas felizmente, né, eu acho que essa construção do que eu já venho estudando, eu precisei aplicar ela de fato, né, nesse momento que, se é para ser desafiador, que seja, né, por inteiro, né. Essa foi minha inspiração de trazer, né, o estudo do afrofuturismo, que eu ainda leio bastante, né, descubro pessoas, né, o que é o afrofuturismo, na verdade, né? O afrofuturismo, ela é essa mescla de tradições, da tecnologia, da fantasia, né? Trazer o protagonismo negro, né, à frente de todas as culturas, né? Claro, acaba se rotulando, mas a gente não gosta muito desses rótulos, mas ele acaba se situando, né, para a gente também entender quem são esses agentes, né? Mas eu percebi, assim, eu lembro que quando eu descobri a palavra afrofuturismo, né, eu já tinha em mente, e eu já fazia isso de certa forma, né? Eu fazia bastante, porque o próprio hip hop, né, como cultura urbana, é o afrofuturismo em si, né? Essa vivência sempre um passo à frente de construir, né? Trazer essa afrocentricidade, né? Para compreender também que o afrofuturismo não é só a tecnologia com as tradições africanas, né? Também entender que a gente é multicultural, né? É entender que o mundo é isso, é multicultural, e as formas diversas de pensar, de costumes, da ciência, né? E afrocentricidade, né? Que é um dos pontos também que denomina o afrofuturismo, né? Entende também o povo negro como um agente, né? Não somente como um figurante, né? Eurocentrado, né? Imposto pelo padrão e tal, mas é muito mais universal, né? Entender as pessoas negras como agentes a todo momento, em todas as épocas, né? Agindo sempre de acordo com a nossa própria imagem, né? A nossa cultura e também os interesses humanos, né? Isso é um pouco do que é o afrofuturismo, né? Sim, é um universo maior das artes cênicas, da música, né, das artes visuais, né? E hoje está bastante presente, né, que as pessoas estão se colocando, né? E isso é importante. Isso foi uma das bases, porque eu acreditar que eu posso, né, construir um painel, né, com outras pessoas que, de fato, eu não conhecia pessoalmente e dividir essas experiências, né, como o Negrito, né, e já dividir essas experiências, por exemplo, com o Trampo, né, e ter diversas gerações ali, né, dividindo essas experiências a todo momento, e de pintura e de tempos diferentes, né. Para mim isso foi a grande inspiração, né, e de trazer um pouco do que eu estava estudando, né, para dentro desse macro painel que, se é para desafiar, a gente se sentiu desafiado, e o processo de criação, né, foi interessante, porque a Guji trouxe uma questão, eu abracei essa questão, né, e eu consegui reproduzir um pouco daquilo que ela queria, porque a gente já tinha definido quem ia ficar em qual espaço, né, nas nossas diversas reuniões e tal, sem antes mesmo ter se conhecido ali pessoalmente, e a gente conseguiu construir, né, o painel conforme o traço de cada um, né, porque o meu traço ele é bastante clássico, né, tem a questão dos contornos, né, se utiliza bastante também desse traço que eu trago dessa velha escola, né, e dividir isso com a Guji, que já traz um realismo construído por ela, assim, é bastante importante, né, esse choque é ótimo, assim, sabe, tipo, enfim, né, e, enfim, foi o maior marco, né, artístico, assim, de repensar sobre a arte, sobre negros, né, num centro de uma cidade. Então, chegar e tomar isso como nosso também, né, a gente está a todo momento, né,
A gente é urbano, a gente vivencia isso com todos, né? A gente faz essas divisões e tal, né? E, enfim, né? Esse foi um pouco de trazer um pouco dos meus estudos afrofuturistas, né? Né? E inicialmente, não é uma coisa ainda que eu trago de fato, né? E naquele momento estar ao lado dessas pessoas também com experiência, né, com grandes muralistas históricos, né, enfim, e a gente construiu essas imagens que vocês estão vendo aí, né, um pouco do processo, né, um pouco do que a gente vivenciou lá em 36 metros de altura, né, 20 dias, com chuva, com sol, né, desce, sobe, enfim, e eu acho que né, acho que é isso, né? Vocês conseguiram ver ali um pouquinho, né, do que foi, né, o processo que eu construí ali, né, a minha parte, né, relacionada a isso, um pouco do que eu já estou estudando, enfim, né. Agora a gente queria abrir também um pouco para as perguntas, né? Algumas pessoas fizeram algumas perguntas mais cedo, né, através ali do Instagram, ok? Então, enfim, né? O Vinícius pode conduzir isso. Vamos lá. Tomar uma água aqui, galera. Calma, respira. Tava aqui aprendendo, né? Muito legal, velho, esse teu passeio, né? E eu acho que os próximos encontros a gente também vai ter muita troca de informação de diversos backgrounds, né? Eu acho que cada um dos artistas, além de vir de uma localidade, né, desse enorme Brasil, também trazem outras referências e as suas referências, e eu acho que isso super interessante, super plural. E sim, né, hoje a gente tinha conversado e o Reis tinha aberto ali no seu Instagram, né, uma caixa de perguntas, e eu vou fazer uma delas, tá? A primeira delas. Como você esperava que o mural Aurora Negra pudesse impactar o despertar de consciência das pessoas? Essa é a primeira pergunta. Essa pergunta é do Thiago, né? O Thiago foi meu aluno durante anos lá no Rio de Janeiro, né? No Complexo da Maré, foi meu monitor. O Thiago é uma pessoa bem especial para mim, assim. E hoje ele é professor de desenho, dá aulas de grafite, enfim, né? É bem interessante essa pergunta. Olha, a gente conseguir despertar, né? Um mural desse ou que as pessoas consigam entender não é um desafio tão fácil, né? Eu acho que é o primeiro momento, essa estética da pintura mural, né, que ainda é muito nova aqui no Brasil, até de fato em Porto Alegre, né, existem algumas e tal, mas tentar despertar isso, né, não é um desafio, mas eu acho que com todo o retorno que a gente teve, ou que a gente tem, desde pessoas que, né, é interessante falar isso também, tem os prós e os contras, né, as pessoas que, de fato, reclamaram sobre a estética dos prédios, porque está modificando. Isso é interessante porque também traz uma reflexão, não só estética, mas da gente também como agente, né, artista, como pessoas que estão aí a todo momento, tenham essa possibilidade. Né? Não, o retorno, de fato, de abrir essa consciência, né, isso eu acho que com o tempo vai se transformando, né? Mas não é todo mundo que, de fato, dá um retorno, mas todo o retorno que teve, assim, eu acho que foi bem positivo, né? A gente está conseguindo ressignificar um pouco essa questão dos negros, né? Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, mas ainda é um grande desafio para as pessoas. Imagina, se é que é todo mundo que entende, que passa lá, que aquilo é um mural só de pessoas negras, né? Não é tão fácil. Né? Mas eu acho que já é um grande início, né? A nossa mensagem está ali, né? A nossa mensagem, a nossa expectativa das pessoas compreenderem isso está ali, né? O tempo vai dizer com isso e a gente vai estar sempre como protagonista, né? Sempre aberto para das mais diversas discussões, mas eu acho que o tempo vai dizendo isso aos poucos. Vamos para a próxima?
Vamos, mas eu queria só fazer um adendo, né, que tu comentou que muitas vezes as pessoas não entendem, né, o que está acontecendo, né? E quando tu falou isso, cara, eu lembrei de um ocorrido, né, que Ah, tá. bem no Sim. início do painel, né, Uhum. da produção do mural, vocês optaram, né, existem várias formas de fazer um trabalho como esse, né, Isso. vocês acabaram optando pelo grid aleatório, né? Isso E é. o grid aleatório nada mais é do que vir, né, riscando e desenhando de uma forma absolutamente aleatória, né? E depois de a lateral inteira estiver toda riscada ou marcada, se faz uma sobreposição com um layout e daí vem desenhando e vem passando, né, o Isso. desenho para a parede, né? Aham. E aí o que E quando aconteceu? exatamente, agora a gente dá risada, mas quando eu É, recebi a ligação, meu velho, eu fiquei apavorado. E aí, daí, aí algum morador ali do centro, né, fez uma denúncia para a polícia, né? E aí a polícia foi lá, porque daí falaram, estão pichando a lateral do prédio em pleno centro, né? à De luz do fato, dia, né? Na luz à do luz do dia. dia, com equipamento, com drone, com um monte de coisa, né? E aí teve essa denúncia, claro, os policiais eles foram lá na entrada né, fazer o trabalho deles, porque eles têm que, né, fazer esse... No final não deu nada, né, mas que foi engraçado, né, eles sabiam o que estava acontecendo, com certeza, né, eles entendiam, aí teve, acho que foi o Eros que foi lá atender eles, explicou, eles falaram, não, tudo bem, vamos lá, né, dar continuidade. E foi bem interessante, porque essa marcação ela chama muita atenção, porque as pessoas entendem como essa marcação aleatória de criar símbolos, escrever, isso serve como uma guia para a gente ampliar esse trabalho, né, de grandes formatos. Ele vai servir só como um guia. Então parece sim coisas de pichação, né, tipo escritas. As pessoas acham que tudo é pichação, até às vezes vê uma coisa colorida diz que é pichação, né? É o estereótipo, né? E foi bem engraçado, essa parte foi ótima, assim. Enfim, né? A São, gente. são os desafios, né, que estão que Aham. envolvem, né, uma pintura nesse formato, Sim. até onde as pessoas não estão acostumadas com o que está acontecendo e gera essas estranhezas Uhum. de não saber o que está, de muitas vezes não saber nem de como lidar. Bom, liga Uhum. para a polícia, os caras vão É. resolver, né? Eu vou fazer Enfim, uma bem rapidinho. Eu lembro lá no Rio, claro. assim, no início, assim, quando não tinha muitos escritores no Rio, né? Bem no início. Eu lembro que eu saía muito sozinho. Eu sempre gostei de pintar sozinho. De vez em quando saía lá com o Scrawl da Zona Oeste, né? Com a galera de São Gonçalo, Rocinho ali, enfim. E aí tava pintando, assim, aí passava as pessoas, vai trabalhar, vagabundo! Porque as pessoas não entendem, tipo, tá pichando aí! Aí às vezes passava um camburão da polícia, assim, com vários policiais dentro. Esse foi um outro momento que rolou, assim. Eles passaram, eu tava pintando na rua, assim, sozinho nesse dia, né? Eu nunca tive medo, assim, de fato, né? E eles passaram bem devagar, assim, falaram assim, ó, vou fingir que nem tô vendo, sabe? Então, hoje, tu vê, né, que as pessoas ainda precisam ter um conhecimento, mas eu acho que o grafite ele se universalizou, assim, né? Hoje em dia as pessoas conhecem bastante, né? Elas entendem que é aquilo, mas na época tu falava grafite, tipo, grafite do lápis, né? Não entendiam muito bem. Então, eu acho que esse conhecimento ele está sempre se evoluindo, né? Através das ações. Se não tiver ações, as pessoas não vão compreender. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que fazer, a gente tem que se abrir, né? Enfim, curiosidades. Eu acho que a gente tem esse papel, né? Claro, vocês de um lado, eu do outro, né? Porque eu, de Uhum. fato, né, não pego a lata de spray, não ponho o pincel na mão, mas de também educar, de É. também esticar a corda para Uhum. mostrar para as pessoas que esse é um movimento legítimo, que esse é um movimento que acontece, porque muitas vezes as pessoas nem sabem que isso existe e logo já partem de um preconceito de que não é legal, de que eu não quero.
E eu acho que a pintura, né, que ano passado, e eu acho que ali os meses, né, de outubro, novembro e dezembro, foi os meses onde o movimento do muralismo, ele realmente ele desembarcou em Porto Alegre, né, com o Festival Arte Salva, que é um outro projeto nosso, com o mural Aurora Negra, e com mais o outro mural ali na lateral do Dyer, né, com o Verá e a Mona, né, e mais uma molecada aqui da nossa região que também trabalhou na assistência e tal. E tudo meio que ficou consolidado, assim, né, nesses 2, 3 meses. Eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, mostrar para as pessoas o que é isso, que movimento é esse, né, e mostrar que isso realmente é impactante de uma maneira muito positiva. Com certeza, foi importante mesmo, e vai continuar, né? A gente está aí sempre para isso. Estar na rua é o nosso dilema, né? Sempre. Vamos lá, então. Tá, segunda pergunta, né? Qual foi a maior dificuldade de pintar uma empena como essa? Essa pergunta lá do meu amigo Gês, né, de Pelotas, a gente teve agora há pouco tempo, né, pintando. Gês, as perguntas. Olha, Gês é um grande artista e grande escritor aí, né, de vários anos, Pelotas, representando sempre. Tem um estilo, né, inconfundível. Acho que não teve, não sei, eu não sei se eu construí isso na minha cabeça no início do mural, mas eu fiquei bem seguro, assim, em diversos momentos, mas depois eu fui desconstruindo isso, né. Primeiro, né, o que fazer? Foi uma das minhas inseguranças, né? O que fazer para mostrar, porque aquilo vai ficar ali durante alguns anos, né? E eu acho que eu não consigo dizer que foi uma dificuldade, mas eu tive algumas, né? De construir, de mudar, de chegar aonde eu queria e de falar assim, não, vamos fazer, né? A outra foi o momento da gente decidir se a gente ia projetar ou ia fazer a marcação aleatória, né? E aquilo ali também me deixou um pouco desconfortável. E agora, será que eu vou errar? Porque a primeira coisa que a gente tem que acertar é isso, né? Acertar as linhas, né? Porque é uma coisa macro, eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. A única pessoa que tinha experiência ali, né, é a querida da Guge, né? E ela conseguiu, assim, dividir isso com a gente, né? Ela é uma pessoa muito experiente, né, em grandes painéis. Isso foi importantíssimo, assim, para nós três, para nós quatro, para nós cinco, assim, né, pro Trampo e pro Eros também, que estavam ali, né, a gente aprender, e acabei que eu encarei isso, e foi super legal, assim, ela me ajudou ali e tal, né, a gente brincou bastante, assim, enfim, ela me ajudou até na marcação, e eu estava ali para aprender esse novo momento, né, esse também foi um dos desafios. Os outros desafios foram acontecendo ali, né, o nervosismo de começar a pintar, né. Eu não gosto de altura, mas eu sempre encaro. Mas eu não sou um cara de arregar para a altura, né? Desde que eu me sinta seguro. Eu me senti seguro, sim, né? A Renata, que foi a pessoa que nos passou todos os conhecimentos ali, né? Dos equipamentos, né? E tal. O nosso curso de NR35, né? Enfim, aquilo também nos deu uma segurança de saber que a gente também, para estar naquela altura, a gente precisa ser um coletivo, e a gente conseguiu fazer isso entre todos nós, né? Então, isso também tira um pouco dessa, não digo dificuldade, né? Mas dessa impossibilidade, né? De ficar pensando. Então, eu sempre olhava para baixo, olhava para cima, subia. Os equipamentos também, né? Os balancinhos também, em diversos momentos, eles deram problemas. Não sei se eu posso falar isso aqui. Claro! Mas isso é importante. Isso é importante porque foram coisas que aconteceram. Imagina 4 balancinhos, 2 de cada lado. Né? Tinha momentos que não funcionava e aí ficava um lá em cima e tinha que subir. Ou não sobe, ou não desce, né? Isso aconteceu em diversos momentos, né? Esse problema que aí muda, tira, aí chama o pessoal, aí demora. Chama manutenção. E trabalhar com. E uma coisa bem importante, né? Trabalhar num projeto macro desse, a gente tem que ter muita paciência, sabe?
Eu acho que a gente tem que trabalhar o coletivo, o consciente de todo mundo, porque dar problemas vai dar em algum momento. Vai chover, às vezes o material que não era essa cor, o pincel enfim, são detalhes que a gente tem que estar preparado para trabalhar num projeto desse que não se constrói num dia só, né? A gente tem que ter paciência que vai ter que secar, vai ter que subir, não deu certo, apaga, desce, volta, né? Enfim, mas deu tudo certo, assim. Mas a paciência, né, ela é fundamental para um trabalho desse, e a equipe, eu acho que estava bem preparada, assim, né? Os ajudantes, né? O Trampo é uma pessoa incrível, assim, né? Que ele traz toda aquela energia, né? De construir junto com a gente, isso é super importante, né? As dificuldades a gente conseguiu, né? Caminhar por cima delas, e não digo dificuldades, mas eu acho que foram momentos que a gente precisava... Os desafios, né? E vencer essa coisa da altura, do macro, de um dia após o outro, né? Hoje trabalha mais, outro trabalha menos, então a gente vai somando isso, e com muita paciência, né? Eu acho que a gente adesivou o negócio. É que eu acho que quando, de certa forma, também a gente amplia, né, tudo. Então, quer dizer, é muita tinta envolvida, né? É um custo em material, assim, de uma esfera, assim, é muita grana mesmo para pintar aquilo, e daí é muito tempo, e daí são muitas adversidades ao longo, né, de um período de 20 e poucos dias, quase um mês de pintura. Então, né, quando a gente amplifica o tamanho das coisas, a gente também acaba passando por isso. Isso, com certeza. Que legal. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Terceira pergunta: como foi o início da tua carreira? Curiosidades e perrengues lá do início? Olha, eu nunca encarei assim como perrengue, né? Eu sempre me dei um passo através do outro, e as coisas vão acontecendo, né? E eu sempre envolvido, eu sempre fui de estar em todas as esferas artísticas, assim, tem uma pintura, um evento de rap na favela, eu estava sempre lá, eu estava sempre pintando. Tem uma abertura de uma exposição mais chique, eu estava lá também, né? Eu sempre fui de estar em tudo que eu consegui estar, assim, né? De viajar, o salário que eu ganhava, né? A grana que eu ganhava de dando aula ali, enfim, né? Dos projetos que eu dava, cara, eu investia muito em viagem. Muito mesmo, assim, eu ia para São Paulo 2 vezes por mês, eu ia para Minas, né, 2 vezes, às vezes até todos os finais de semana, né, dividir minhas experiências, conhecer novas pessoas. Tem um evento lá, mas eu não fui convidado, mas eu quero ir, sabe? Eu quero ir. Quando veio, eu tava lá no meio do evento, o que tá fazendo aqui? Eu quero isso, eu quero viver. Então eu acho que essas coisas vão sendo acrescentadas, né, na tua vivência, e eu acho que eu consegui ultrapassar algo assim de perrengue, e eu prefiro chamar de uma experiência, né, um aprendizado vivo, de estar ali sempre. Eu quero estar presente, eu não quero ser só um observador de longe, que só lê, que só olha, né? Não, eu quero conversar, enfim, eu sou assim, quem me conhece, eu falo bastante, né? Depende assim do momento, mas pintar, né, é sempre uma troca, é sempre uma experiência nova, né? Então eu não creio que eu tive perrengue. Claro, a gente tem os perrengues, né, de agora não dá grana, né, porque no início, como tá se inserindo numa cultura, né, claro, tem as situações financeiras, né, às vezes te impedem de algumas coisas, mas acho que foi uma experiência, né? Eu acho que a gente tem que viver um dia após o outro, e não querer ultrapassar as fases, né, que a gente tem que viver, né, de não só pintar na prática, mas arte, né, qualquer coisa, ela é fundamental, as vivências mais amplas, né, de estar sempre presente, de ser, de falar, de perguntar, de querer entender, né. Esse sempre foi o meu ritmo, assim, né, quem me conhece sabe, sempre viajando, sempre indo, sempre voltando, indo, né. Do nada eu aparecia lá num lugar que ninguém esperava, mas eu estava lá, né. Eu acho que é isso. O meu início sempre foi esse aí, né? Então,
Enfim, foi interessante. E eu guardo muitos registros dessa época, né? Então, quando eu olho aquilo, eu falo assim, ó, tá vendo essa foto, esse flyer, né? Esse fanzine, essa revista. Eu tava olhando umas revistas aqui antigas e tal, né? Enfim, é botar um pé sempre depois do outro. Não querer, eu quero ser famoso, eu quero... Acho que a fama, a gente tem que ter bastante força, né? Bastante sabedoria para enfrentar quando o teu trabalho é reconhecido, e a gente tem que sempre dar conta disso, né? Eu não gosto de fama, mas esse rótulo, né? Mas eu acho que quando a gente é reconhecido, a gente tem que ter uma sabedoria, assim, além da prática da pintura, né? Enfim, o meu início, ele foi bem divertido, como sempre, né? Foi bem de viajar para tudo quanto é lugar, né? Enfim, esse foi o meu início. Todo aquele histórico que eu falei lá de mim, aquele era o meu início, né? Não teve perrengue, mas foi uma experiência, enfim, tremenda, assim, né? Esse foi o meu início no Rio de Janeiro, praticamente, né? Que é onde eu tive as maiores experiências. Aqui em Porto Alegre, antes de 96, 97 ali, eu tive só alguns conhecimentos, eu buscava, eu dividia com meus amigos, né? Mas, enfim, eu acho que também a grande sacada de tudo é, com o passar do tempo, também ressignificar os perrengues e ter um carinho por eles. Às vezes, quando certeza. A coisa tá rolando, puta. Mas depois de um tempo que legal. Porra, história para contar, né? Eu acho que tem esse poder também. Tem. Eu lembro a primeira vez que eu fui para São Paulo, eu passei um perrengue, um frio, sem grana. Levei umas camisetas que eu estampava na época, assim, eu estava aprendendo serigrafia. Eu lembro, acho que eu levei 6 camisetas, né? Primeira vez, eu fui meio sem dinheiro, mas consegui vender as camisetas, assim, rapidamente. Tive dinheiro para voltar, fiquei lá, sei lá, uma semana passando frio, assim, meio... Frio, assim, porque eu tava na rua, né, correndo atrás, e consegui conhecer pessoas, né, pessoas assim que se eu falar hoje, vocês vão, conheci pessoas incríveis, né, o Binho, conheci o Mr. Fê, conheci o Bispo da Street Breakers, conheci os Gêmeos, conheci a galera da Style Crew, que uma semana atrás tinha ganhado lá um grande evento do Louco, em 99, enfim, eu fui, é isso, né, o perrengue válido. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, né, aquilo se tornou uma grande referência de dividir com as pessoas toda essa experiência. Esse é o perrengue legal, né? Claro que os perrengues ruins a gente deixa lá para trás e às vezes nem conta muito. Né? Então essa é a trajetória do dia a dia. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Tá? O que tu considera como princípios vitais que regem a sua travessia até aqui? Quem te alimenta? O que te mantém vivo? Essa pergunta é da Carol, né? Estava falando com ela mais cedo, conheci ela em Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Grande amiga, que está indo morar no norte agora, né? Uma grande pessoa. E acho que o que me alimenta até hoje, né, é poder ter visto assim esse trabalho dentro das comunidades e tal, né? Eu servi também como exemplo, né, para eles. Eu ser para eles que eles dizem mestre, né? Mas eu acho que a gente, como educador social, né? A gente não está ali só para passar o conhecimento, mas é para dar voz, para colocar as pessoas no seu patamar de que elas precisam, sabe? Isso eu comecei a entender porque, né, os meus familiares, né, os meus avós, a minha mãe, né, que estavam comigo, assim, eu consegui, né, compreender que eles também foram um pouco disso, né? E depois eu saí, assim, tipo, pro Rio de Janeiro, assim não, né, claro, mas enfrentar um novo mundo, né, e querer conhecer aquilo, viver de hip hop, um ano depois que eu tinha pisado no Rio de Janeiro, né, depois de enfrentar diversas situações, assim, né, a gente se colocar no lugar que a gente merece, né, eu acho que espiritualmente isso é trazer as nossas raízes, né, de quem somos, de quem está do nosso lado, de quem está construindo, né, como agentes, né, trazer todo de quem sou eu como pessoa negra, né,
no Brasil, no Rio Grande do Sul, no mundo, né? E essa transformação a todo momento, desse conhecimento que eu sempre estou buscando, e passar isso para frente e ser como tentar ser o exemplo disso também, né? Através da arte, né? Enfim, o que me alimenta são as minhas raízes, né? As minhas raízes, tanto as raízes negras quanto as raízes mesmo da cultura que eu acredito até hoje, e ela de fato me transforma e é uma das maiores, na verdade, o hip hop, né? É a cultura que mais cresce no mundo há vários anos, né? Ela que transforma diversas coisas, né? Então, cara, eu acredito nisso, eu faço parte disso, e eu quero que as pessoas também façam parte disso. Quando elas falam assim, tu manda muito bem, não, a gente manda bem. Porque se a gente está ali, está dividindo né, esses conhecimentos, eu acredito também que essa pessoa, ela está se colocando também no lugar dela, e a gente tem que acreditar. E eu acredito também que todo mundo pode, né, ser esse agente. Não importa se começou daqui a 2 meses, a gente tem que se colocar e com os pés bem firmes mesmo no chão, mas como diz ali o nosso texto, né, do nosso mural, a gente também tem que estar com a cabeça nas nuvens, né, acreditar, né, que um futuro é possível. E é possível, né, com certeza. Vamos lá. Pouco disso, Cara, né? E para finalizar, vamos lá. E para finalizar, eu tenho uma pergunta ilustre. Ai. Adorei, vamos lá. De quem? Negrito. Olha aí. Negrito está nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência, Negrito. Grande Negrito, olha aí. Olha aí, ó. Como foi a experiência em trabalhar em um grande formato, num trabalho a 6 mãos e num estilo diferente do que está acostumado a trabalhar? Eu estava falando esses dias, né, com alguém, não vou lembrar quem, eu estava dividindo com alguém esse momento, né, do mural, né, ou mostrando algumas fotos ali, eu falei assim, às vezes tu fazia um traço assim, aí tu ia lá embaixo, olhava, tu não via nada. Eu falei, não, velho, vamos crescer isso aí, né, e é legal essa experiência, né, e me faz pensar, assim, que ter a paciência de pintar, eu acho que é um grande trunfo, assim, sabe, ainda mais para esse tipo de mural, né? Uma coisa que, se eu faço nem o traço de fat cap, que é um traço mais grosso, ele aparecia. Então era 3, 4 vezes, né? É dar 5 demãos de tinta, né? É pedir para a gente dividir, né, os momentos ali. Vai tu lá embaixo agora, tira uma foto, me mostra, manda aqui para cima, sabe? Eu acho que foi uma experiência ótima que eu tô conseguindo hoje levar pro meu dia a dia ali das coisas menores, né? Mas eu acredito que, cara, mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida, praticamente. Todo mundo agora fica dizendo, tu gosta de subir nas coisas? Cara, eu gosto. Eu tenho que se desafiar. Eu acho que é isso, é trazer para a tua vida pessoal os desafios, sabe? Porque senão fica só aquela coisa, tipo, eu trabalho só nesse tipo de... Não, eu quero subir, eu quero descer andaime, eu quero me pendurar, por mais que eu tenha os medos lá dentro de mim, né? Eu tenho que colocar isso para fora, eu tenho que enfrentar. Claro, que eu não vou numa beira do morro se não tiver uma, né? Um CPI. Mas não é assim, né? A gente tem que cuidar também da nossa saúde, né? Da nossa vida, enfim. Mas eu acredito que isso mudou a minha vida. Detalhe, eu, durante alguns anos, acompanhando esses grandes murais, São Paulo, BH, né, e no exterior, eu ficava visualizando, eu já passava nas laterais, assim, dos prédios, ficava olhando, assim, cara, aquele ali é pequenininho, acho que tá bom, né, dá pra fazer uma coisa legal. Pô, daí veio uma coisa de 36 metros, né, que, tipo assim, pra tu descer com um andaime até lá embaixo, leva quase 10 minutos, assim, sabe? Essa é a paciência de ter que trabalhar em questões macros, assim, sabe? A gente tem que estar preparado psicologicamente. Esse psicológico me ajudou muito, assim, sabe? Me ajudou bastante. Ter a paciência, vai dar, vai acontecer, né? Tu tem o teu tempo, faz o teu tempo. Eu dividia o meu tempo de pintura em pegar o Theo na escola, levar o Theo na escola, aí voltava, pintava. É isso, sabe? Eu tinha um tempo para trabalhar no meu dia a dia, eu não podia deixar isso. E essa experiência foi ótima, assim, sabe? Sei lá, tipo, mudou a minha vida um pouco, assim, a forma de pensar, e eu quero mais. Se tiver mais murais aí, vamos lá. Vambora. Eu acho que a galera que acompanha, assim, e que talvez não entenda muito bem como funciona o processo, né?
não consigo imaginar, não consegue imaginar o desafio que é estar pintando uma parede de quase 40 metros de altura e tu ter um recuo, quer dizer, tu consegue dar um passo para trás. Um passo, um passo para trás. Não 1 metro, mais ou menos. Não consegue dar 2 passos, consegue dar um passo. Então, assim, tu pinta, tu tá pintando e não tá e tu não consegue enxergar o todo, né? Eu acho que isso é um fator complicante, né, na história, né? Isso, não, o mais interessante, assim, que eu errei algumas vezes ali, eu me perdi, assim, e eu falei assim, respirava fundo, né? Tá, vamos lá, vamos descer. Aí tira lá, desengata, tem todo um processo para. Eu acho que cada mural tem um processo diferente ali, né? Da forma que eles montam, de acesso, né? Descer com calma, tem as tintas ali em cima, né? De subir de novo, será que é ali naquele canto? Às vezes eu me perdi e eu falo isso com extrema tranquilidade, assim, né? Porque é isso, é a primeira vez, né? É a primeira vez e a gente tem que passar por esse processo, que eu não gosto de erro, né? Eu acho que é um processo de experiência, de ter que descer de novo e falar o que eu tô fazendo. Várias vezes eu descia ali, ó, e eu ficava lá embaixo na pracinha, olhando. Teve coisas que eu criei que não estavam no script, assim, sabe? E que deram uma outra cara pro que eu tinha pensado. Eu falei assim, cara, é que às vezes quando eu crio uma coisa, isso é importante, né? Eu gosto de dividir isso. Quando eu crio uma coisa 1 mês atrás, lá 1 mês na frente eu já quero mudar aquilo, sabe? Porque eu tô a todo momento construindo, sabe? Então, eu mudei o óculos, mudei a cor, não era essa cor, acabou a cor, cadê a cor? Não, é spray, não vai dar certo. Qual spray? Será que, sabe? É isso, é a paciência de ter que construir também a partir dessas experiências que não deram certo no início, como planejamento, mas enfim, para mim foi ótimo, assim, agora eu já penso diferente, né? Ter sempre Mas aí, acontece, né? Acontece, sempre vai acontecer e a gente tem que sempre achar essa solução para aquele momento, né? Passei uns perrengues lá em cima, né? Fiz umas coisas. Teve uma hora que quase virou assim o andaime, assim, porque eu tava subindo, descendo, não lembro, e aí o negócio ali de ferro trancou, e aí o andaime ele deu uma virada de 30 graus, assim, eu dei um berro, assim, e o negócio começou a virar, e eu, tipo, bati, assim, né? Enfim, a tempestade que teve, né? Eu inventei, não, eu vou subir ali rapidinho, porque a tempestade acho que vai vir daqui uns 40 minutos. Subi para tirar foto, quando eu tava descendo, o andaime já tava balançando, assim, demais. Falei, que merda que eu fiz, desculpa a palavra, né? Enfim, mas que besteira que eu fiz. Porque é isso, né? Tipo, tu vê a tempestade, tu vê o vento vindo, e às vezes a gente acha, 15 minutos. Imagina, a gente tem que descer, demora, o andaime ali fazendo, né? Aquele remeleixo ali, o vento batendo, o outro andaime já estava estrondando na parede e eu todo cheio de medo, né? Porque eu devia ter descido na hora que aí eu pensei, a Renata mandou bem, era para ter. Enfim, experiências, né? Deu tudo certo, nada aconteceu, mas é isso, a gente entender que a gente tem que lidar com o tempo, com as coisas, com o vento balançando. Teve momentos que o andaime, né, balançava demais, eu pedia, tu consegue se segurar na parede para ele não balançar tanto, né, que era uma coisa mais, sabe? Enfim, é isso, né, são as experiências que a gente vai vivendo e tem que viver mesmo, né, tem que dar errado, tem que dar certo. É isso aí. Meu velho, essa era a última pergunta. Olha aí. Enfim, queria aqui te agradecer, né, muito obrigado aí por topar falar com a gente, por compartilhar um pouco dessa vivência e dessa experiência aí de pintar o mural Aurora Negra. Enfim, eu queria agora fazer alguns agradecimentos. Tu quer fazer algum agradecimento? Quer dar aí os teus últimos recados? Eu queria agradecer primeiramente o convite também, né, de experimentar esse momento macro, né, grande, desafiador, né, a equipe da Pollen, né, toda a equipe,
enfim, diversas pessoas que, né, estavam ali a todo momento, né, experiência lá com a Guji, com o Trampo nesse momento, com o Eros, né, com o Negrito, com o nosso inteligentíssimo lá e sábio, né, brasiliano, Santa Maria, que a gente constrói, e não só com a pintura, né, mas estando todo dia, almoçando e fazendo e acontecendo ali, né, enfim, agradecer toda a equipe, né, e as pessoas que passavam e acompanharam esse processo praticamente quase todos os dias, entenderam, né, e registraram e dividiram isso também, né, as pessoas que a gente encontrava lá embaixo, né, os transeuntes, né, enfim, agradecer a todo mundo que esteve hoje aqui, né, que me ouviu aí e tal, eu dei uma resumida, assim, de quem eu sou, do meu trabalho um pouco, né, que também dá para ver ali nas postagens do Instagram. Eu gosto também de dividir bastante os textos, né, para a gente compreender o que eu estou fazendo, né, o que eu quero passar. Enfim, é isso, agradecer a todo mundo, obrigado Porto Alegre, né, obrigado Vinícius, obrigado equipe toda, né, e vamos lá, muito obrigado por tudo, até mais. Valeu, muito obrigado, meu irmão. Então, gente, eu vou agora para os agradecimentos finais, tá? Eu também preciso, né, né, agradecer os outros artistas, Brasiliano, Guji, Negrito, e não menos importante, os assistentes que prestaram todo o apoio para que os artistas conseguissem, né, fazer essa pintura. A lenda Luiz Flávio Trampo, tá? Para quem não conhece, busque esse nome. Esse cara aí é uma lenda aqui da nossa cidade, é um artista aí de repercussão nacional. E também o Fábio Eros, o Ofavo, tá? O Instagram dele. Quem quiser conhecer um pouco mais também, é só buscar lá no Instagram, Ofavo. E, gente, um agradecimento especial para a Prefeitura de Porto Alegre, César Schirmer, Pedro Meneguzzi e João Pedro, que nos ajudaram a viabilizar esse projeto, a Secretaria de Cultura Municipal e o Ateliê Livre, nosso querido secretário de Cultura, Gunther, e também o Clóvis, que trabalha junto com ele na secretaria, Paulo Amaral, Jacques Souza e Cecília, do Ateliê Livre, que nos emprestaram esse canal do YouTube que a gente está fazendo a transmissão, ao Grupo Carrefour Brasil, agradecer a equipe de sustentabilidade, que vem liderando o processo através do Lúcio Vicente, diretor de sustentabilidade, e também a Júlia Santos, gerente de sustentabilidade. Um agradecimento para toda a agência Critério, que conduziu de forma impecável todo o processo. Um agradecimento especial para a Mariana Dutra, que foi fundamental para a viabilização desse projeto. Queria agradecer de coração Bruna Paulin, nossa assessora de imprensa, que sempre nos ajuda a amplificar e fazer chegar ainda mais longe nossos projetos, né, através de toda a sua, do seu trabalho. E, por último, também gostaria de agradecer todo mundo que nos acompanhou hoje e reforçar o convite para os próximos bate-papo, até quinta-feira, sempre às 19 horas, neste canal do YouTube. Quem quiser conhecer um pouco melhor da agenda, vocês podem acessar www.pollen.art. Lá vocês vão encontrar o link de todas as lives, né, dessa e de todas as outras. Também, se vocês quiserem assistir os vídeos que a gente passou hoje aqui, tá tudo lá, as fotos do mural, todas essas informações. E eu queria passar a programação dos próximos dias, tá? Amanhã, dia 12 de julho, terça-feira, às 19 horas, eu falo com a Gugi, que é de Florianópolis, e a gente vai estar falando sobre criando narrativas no muralismo. No dia 13 de julho, quarta-feira, às 19, com o Negrito, no processo da criação. E dia 14 de julho, quinta-feira, às 19, Cosmovisão Negra, Afrofuturismo e as Ruas com o Brasiliano, encerrando aí os nossos bate-papos, tá? E eu queria aqui agradecer a todo mundo que acompanhou, que participou com a gente. Meu muito obrigado. Esperamos vocês amanhã e uma boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.